Tem mais informação na voz de Gabi De Ângelo. Manda ver, Gabi, querida. Vamos lá, Pitoli. Uma matéria da CNN Brasil diz que o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela ratificou a vitória do presidente Nicolás Maduro na eleição presidencial de 28 de julho, selando o apoio institucional para o partido no poder, à medida que a disputa desface das manchetes internacionais. Desde a votação e os protestos mortais contra o governo que se seguiram, o governo de Maduro tem conduzido o que a oposição, grupos de direitos humanos e sindicatos têm caracterizado como uma repressão ao dissenso. As ações incluíram prisões de figuras da oposição e manifestantes, uma investigação sobre líderes da oposição por alegadamente incitarem os militares a cometer crimes, a aprovação de uma lei que endurece as regras sobre as ONGs e renúncias forçadas de funcionários do Estado, supostamente apoiando próprios pontos de vista da oposição. O Supremo Tribunal Federal da Venezuela revisou os documentos da autoridade eleitoral e concordou que Maduro venceu a eleição, disse a presidente do tribunal, Cariclia Rodrigues, acrescentando que a decisão não pode ser apelada. A autoridade eleitoral disse, desde a noite da eleição, que Maduro ganhou pouco mais da metade dos votos, embora não tenha publicado números completos. A oposição publicou online o que diz ser 83% das urnas de votação, dando ao seu candidato Edmundo Gonzalez um apoio de 67%. E só para finalizar a informação, Pitoli, o Poder 360 publicou que o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela decidiu ontem não divulgar as atas eleitorais das eleições de 28 de julho, que confirmaram a reeleição do presidente Nicolás Maduro. Então, as atas não serão divulgadas, Pitoli. Muito bem, obrigado, Gabi. Vamos olhar para Nayib Bukele em El Salvador? Lá vem o Pitoli com El Salvador de novo. Eu fui até lá e conheci. Eu fui lá conhecer o que acontece, né, ver o que acontece de fato em El Salvador. O cara, Bukele, teve coragem de constitucionalmente aplicar um estado de exceção e meter na cadeia, no SECOD, ele meteu na cadeia membros da Suprema Corte salvadorenha. Por quê? Ele entendeu, e eu já disse isso aqui essa semana, me perdoe ser repetitivo, mas a audiência rotativa, né, nos dá essa possibilidade, né, ou nos oferece a possibilidade de repetir aqui a informação às vezes. Vamos imaginar o seguinte: no Brasil a gente está falando de operações contra o crime organizado, indo lá na pracinha e prendendo o cara que está vendendo a trouxinha da marvada lá tal. É isso mesmo que a gente entende como combate ao narcotráfico no Brasil? Isso vai dar certo no Brasil? É óbvio que não. Isso é para dar uma resposta rápida à sociedade. Mas, de fato, nós precisamos combater o crime organizado, combater a corrupção, combater o tráfico de drogas, combater na sua origem, em quem comanda, em quem coordena, em quem faz com que toda essa estrutura seja abastecida. E aí, Nayib Bukele, em El Salvador, falou assim: espera um pouquinho, essa festa, essa farra, essa zona está começando na Suprema Corte. 5 caras, salvo engano, foram presos. Generais, comandantes da Força Nacional, da polícia, presos. E a partir dessa decisão, Bukele começa a reconstruir o seu país e transforma em 4 anos o país mais violento do mundo no país mais seguro do mundo. De 105 mortes por 100 mil habitantes, mortes violentas, para 2,5 em 4 anos. Por quê? Porque precisava ir lá no cara da pracinha, foi todo mundo. 63 mil presos, 1% da população presa em El Salvador. Resolveu? Resolveu. Resolveu mesmo. Tem outras etapas agora. Reconstruir a economia, enfim. Só que a violência foi combatida. Então, Bukele nos dá este exemplo.
Veja quem ele começou a prender. Membros da Suprema Corte salvadorenha. O que está acontecendo agora na Venezuela? A Suprema Corte venezuelana é parte do sistema. Disse que não vai publicar as atas do 28 de julho e mostra claramente, nitidamente, que as atas do 28 de julho, que não serão publicadas por uma decisão desses capangas de Nicolás Maduro que ocupam postos na Suprema Corte venezuelana, eles sabem que perderam. É óbvio, é óbvio. Nós ganhamos, vamos publicar as atas. Nós ganhamos, não vamos publicar as atas. Isso é porque a Suprema Corte venezuelana faz parte do esquema. É óbvio que faz parte do esquema. É óbvio que está todo mundo junto e misturado ali. Agora, nós não podemos achar que Maduro deixará o poder pedindo desculpas, né, com uma trouxinha pendurada nas costas, né, levando uma trouxa de roupas, me perdoe os venezuelanos por tudo que eu fiz. Ele não vai deixar o poder assim. Aliás, ele está contando com o esquecimento da comunidade internacional para continuar no poder. Ele está contando com o esquecimento da comunidade internacional para continuar a fazer o que bem entende na Venezuela. Nós não podemos nos esquecer que Lula apoia Nicolás Maduro, que Celso Amorim é amigo de Nicolás Maduro e apoia essa ditadura. O Brasil ainda, de fato, vem com conversinha pedindo nova eleição porque sabe que isso é desonesto, como esses que estão aí. Porque a eleição já foi vencida pelo Edmundo Gonzalez. Mas pedir uma nova eleição abre de fato, aí sim, a possibilidade de fraude. Aí sim abre a possibilidade de ameaças sobre aqueles que vão votar. Aí sim. Mas é isso que Lula e Amorim defendem. Uma nova eleição. Desonestos. Desonestos. A eleição já aconteceu, as atas comprovam a vitória do Edmundo Gonzalez. Só que a justiça não quer mostrar. Então, a justiça venezuelana é parte do esquema. Lá, o cara bobo venceu o Caracas, enquanto que aqui o Internacional venceu o Corinthians. Não... Muito bom, muito bom. Eu sei, Madugo. Não podemos deixar este assunto esfriar. Quer ver outro que esfriou? Estou misturando as estações, mas só para você entender. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Esfriou. Quem fala do Rio Grande do Sul? O estado que ainda precisa de muito esforço de todos os brasileiros para ser reconstruído de fato. Alguém está falando do Rio Grande do Sul? Esquecemos. Porque não é mais interessante para a grande mídia. Não dá mais audiência, não precisa mais o Bono ir lá enfiar o pé na água. Exatamente com esse esquecimento é que está contando Nicolás Maduro para permanecer no poder. Lembrando que essa imprensa do Brasil, safada, patrocinada pelo governo federal, pode, supostamente, do jeito que eles gostam de tratar, está sendo orientada para não tratar do assunto, porque também esfriou. Lembra que em algum momento tentaram até questionar Lula sobre o que estava fazendo e defendendo, enfim? Já percebeu que isso esfriou também? Alguém deve ter falado, e o Pix? Não vou mandar não. Cadê a vinheta, Pinguim? E o Pix? Nada ainda? Pois é, a vinheta deve ser agora assim, e o Pix? Não vou mandar não. Pare de falar de Maduro. Eles estão acreditando e apostando no esquecimento para esse ditador amigo do Lula continuar no poder.